Vitória Vascão, Sul-Americana, primeira vitória internacional de Fernando Diniz, diretamente aqui de São Januário. Fala Vascão, aqui é Eduardo Alves, mais uma vez para trazer um pós-jogo, aliás. Dessa vez a vitória por 3-0 diante do Melgar aqui em São Januário pela sexta rodada da Copa Sul-Americana. Vitória que garante o Vasco na fase de playoffs da competição internacional e garante uma sobrevida nessa competição que, com certeza, é um dos objetivos do Vasco na temporada, voltando a disputar, depois de 5 anos, o futebol internacional, né? E agora, meio que no apagar das luzes, o Vasco consegue o avanço de fase, não aquele que se desejava, que seria o avanço direto, né, para a próxima fase, mas para os playoffs, onde vai enfrentar um dos times que vier da fase de grupos da Libertadores, um dos terceiros colocados. Bom, falando sobre a partida, acho que é legal começar destacando a escalação inicial do jogo. Fernando Diniz opta pela entrada do Jair e do Lucas Freitas, o Jair na vaga do Hugo Moura, suspenso, e o Lucas Freitas na vaga do jovem Luiz Gustavo, que está suspenso para sábado, para hoje não, tanto é que esteve no banco. Mas aí talvez um teste já para sábado, justamente, né? Afinal, não vai poder ter o Luiz Gustavo para o confronto também aqui em São Januário contra o Bragantino pelo Brasileiro. E aí, além, claro, da mudança na escalação, eu percebi uma mudança na forma de jogar. Eu percebi um Vasco menos tenso com a bola no pé, que era uma coisa que o Diniz já havia falado muito nas coletivas, sobre o time desenvolver essa confiança de jogar, ter menos, digamos, essa tensão de ter a bola no pé, conseguir produzir mais e entender melhor o estilo de jogo, assimilar melhor as coisas. Eu acho que isso vem acontecendo. Eu acho que hoje é um grande recado disso. E aí, beleza, aprofundando um pouco mais aqui sobre o individual dos atletas, eu acho que Paulo Henrique, principalmente, uma partida em que ele mostrou muita confiança, subiu muito ao ataque, mas apesar de ter subido muito, não precisou subir tanto. Pode parecer um pouco hipócrita, mas é o seguinte, ele sim subiu muito ao ataque, ele sim se projetou bastante, mas hoje não houve a necessidade dele subir. Porque hoje, pela primeira vez em muito tempo, o Ryan fez uma partida, para mim, consistentemente falando, de um ponta, em que não gerou nenhuma lacuna do lado direito. Para mim, é a melhor partida do Ryan no ano, porque ele entendeu completamente a forma de jogar. Entendeu como aproveitar o corpo dele, como aproveitar as características técnicas dele, e aí o gol, com 2 minutos de jogo, dos pés dele, sai, né? Uma bonita jogada com o Coutinho, uma tabelinha em que ele sai da direita para dentro, e termina com uma finalização de chapada de primeira, que sai de um passe também muito bom do Coutinho de primeira também. Enfim, uma jogada de muita qualidade, que mostra o melhor do que esses dois podem oferecer em campo. E, assim, o Ryan eu acho que de fato vai ser uma coisa a ser falada aqui hoje, porque, assim, o salto de desempenho dele tem sido notável, tem sido gritante, o quanto que ele tem jogado bem pelo Vasco. Mas cada jogo parece que ele eleva esse teto, sabe? Contra o Fluminense ele ficou muito marcado pelo gol perdido, verdade. E eu sou um dos que falou sobre isso, aqui até mesmo nesse canal. Mas, definitivamente, ele tem conseguido entender melhor aonde ele está, o que ele tem que fazer, o posicionamento dele em campo. Porque havia, por exemplo, aquela dúvida sobre o Ryan ser centralizado ou ponta. E eu acho que hoje não há essa dúvida. Eu acho que hoje o Ryan se entendeu da forma que tem que ser. E o Vasco é quem tem sido beneficiado por isso. Tem conseguido perceber um jogador de um desempenho muito fora de série. E aí o Vasco continua atacando, continua produzindo bastante. E acho que o principal, tem posicionado-se muito ao ataque, tem povoado muito o seu ataque, né? Então não demorou para sair o segundo gol. Esse segundo gol com o Paulo Henrique, pega o rebote de um chute, se eu não me engano, do Nuno Moreira, mas foi uma jogada que contou com uma participação do Lucas Piton, inclusive. O cruzamento inicial sai do Piton, na verdade, né? E aí a bola resvala nesse chute ali do Nuno Moreira e sobra para o Paulo Henrique finalizar. Mas assim, os dois laterais estavam dentro da área para esse lance, eu acho que isso é muito simbólico. Mostra como o Vasco esteve confiante, conseguiu produzir bastante ofensivamente nessa partida. Ainda no primeiro tempo, teve uma chance de pênalti em favor do Vasco, foi uma análise do VAR ali, acabou dizendo que não houve pênalti, e aí o jogo seguiu. E aí na segunda etapa, o Vasco continuou produzindo, continuou criando, não demorou então para sair o terceiro gol, com o Pablo Verratti, que não poderia deixar de marcar, o artilheiro do Vasco no ano, 18 gols, o artilheiro do Vasco na Sul-Americana. Salvo engano, vou pegar essa informação depois, que eu tô na correria aqui, mas é o artilheiro da Sul-Americana também. Enfim, a temporada dele é fora de série e falar do Verratti é chovendo molhado. Acho que é o cara que eu mais falei aqui nesse ano e no ano passado também. Então, enfim, é chovendo molhado, mas não custa pontuar. Mais uma grande partida dele, mais um grande desempenho dele, mais uma vez decidindo, marcando gol, né? E, assim, a continuidade da partida, o Vasco produzindo ainda muita coisa. Hoje não tivemos o Hugo Moura, como eu mencionei há pouco, foi o Jair no lugar.
E o Jair se saiu muito bem, na minha opinião. Inclusive, o primeiro gol, o gol do Ryan, é uma participação ativa dele. Ele conduz a bola, ele quebra a linha defensiva do adversário e ele consegue colocar o Coutinho e o Ryan numa posição de tabelar e conseguir gerar esse gol. Então, para mim, mostrou toda a sua característica, toda a sua credencial, que não é nenhum segredo. A gente sabe que ele é bom de bola, mas ainda assim havia alguma desconfiança, bom, pela oscilação que ele mesmo vinha tendo em campo. Por falar no Jair, foi tema de resposta do Diniz na coletiva, falou que é o desejo dele que ele fique, e também que já conversou com a diretoria, já fez claro esse desejo, mas que ainda vão acertar isso. Inclusive com grandes chances do Jair estar em campo mais uma vez pelo Vasco no sábado. Para quem está por fora, tem aquele imbróglio, porque se o Jair entrar em campo contra o Bragantino, vai ser a 7ª partida dele pelo Campeonato Brasileiro nessa atual temporada, e aí ele ficaria impedido de ser negociado com equipes brasileiras. Ou seja, significaria que ele está no Vasco até o fim do ano, pelo menos. E aí é a conversa que vai acontecendo. O Jair tem um salário alto, verdade seja dito, mas o Diniz, e eu acho que todo mundo concorda, gosta do futebol do Jair e quer ele para o restante da temporada. Então vamos ver o que sai disso. E ainda na coletiva, o Diniz falou muito sobre o Ryan também, sobre esse assédio que naturalmente vai acontecer nessa janela de transferências, e que o desejo dele é bem claro, que o Ryan fique. O desejo do Diniz é ter o Ryan nesse time, ele é insubstituível, palavras do próprio Diniz. Então, para além do que eu acho, do que a gente como torcedor vê, é o que o Diniz fala, é o que o Diniz acha. Ele acha, então, o Ryan insubstituível para esse time e eu concordo plenamente. Nesse atual momento, tem mostrado que, de fato, não tem como ninguém competir pela titularidade da ponta direita do Vasco. O Adson voltando, o Garré também querendo sua minutagem, o Lloyd também. Ninguém tem capacidade hoje de tirar o Ryan do 11 inicial. Até, claro, segunda ordem, né? Vamos ver como é que esse desempenho se desenha, né? Enfim, o futebol ele é muito momentâneo, mas de momento é isso, é insubstituível realmente. E claro, a gente sabe do potencial do Ryan e não é nenhuma loucura tê-lo de fato como uma coisa certa para esse time. E assim, o recado também de confiança desse time. O Melgar, ele é uma equipe, com todo respeito ao adversário, mas muito fraca. Já vinha de um desempenho muito ruim recentemente. E ainda assim havia desconfiança. Isso eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu mesmo desconfiava pela oscilação que a gente viu na última semana contra o Operário, contra o Fluminense. Então, eu acho que mostra que o Vasco, de fato, é uma equipe organizada. E que contra essas equipes que, com todo respeito, são mais fracas, o Vasco vai sobressair. Eu acho que dá para dizer isso. Eu acho que aqueles desempenhos inesperados que a gente tinha, por exemplo, no começo do ano, do time com uma equipe mais fraca pela frente, deixar a desejar no desempenho, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Eu acho que o Vasco tem tido a cabeça no lugar de conseguir vencer os jogos que tem que vencer e desempenhar da forma que tem que desempenhar. Eu acho que isso é muito importante. E é isso. Agora a expectativa é a melhor possível para esse confronto contra o Bragantino no sábado. Depois ainda tem confronto diante do São Paulo. E aí fecha essa jornada inicial de trabalho do Diniz. Vai ter a pausa para o Super Mundial. Volta lá no dia 12 de julho para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, sobre esse jogo, acho que o cenário é positivo. E normal a gente animar. O desempenho do Vasco nem foi nada acima da média, foi um desempenho moderado. Mas o recado, de novo, pelo resultado, enfim, eu acho que é positivo. E dá para assinar assim a matéria. O Vasco vence e convence. Então, é isso. Vamos viver o momento, vamos desfrutar. E hoje só coisas positivas para falar sobre esse pós-jogo. Enfim, eu fico por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre a recomendação de like, inscrição e comentário, enfim. Essas burocracias de sempre. As redes sociais também, todas sob o @analisacrvg, você pode conferir aqui na descrição. E o nosso grupo de WhatsApp também, para poder resenhar sobre o Vasco. Seja muito bem-vindo, o link está aqui na descrição também. Beleza? Tamo junto, valeu, e eu me despeço com a colina histórica. Tchau.